Breve apresentação aqui. Então, hoje é um prazer a gente estar recebendo o professor Humberto Amorim, da UFRJ. Infelizmente, depois, talvez se o Humberto quiser falar, o professor Paulo Martelli não pôde vir, mas ajudou, né, na preparação da palestra. Enfim, é um trabalho colaborativo, né, pelo que eu estou entendendo. Ah, e o Humberto, já conheço ele de algum tempo aí, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, eu acho, mas a gente já cruzou os caminhos em vários eventos aí acadêmicos e violonísticos, né? Ele é doutor em musicologia pela Unirio, como vocês estão vendo aí no slide, né? Mestre em práticas interpretativas, tem 3 graduações, pelo que eu estava conferindo ali no currículo. E tem também um Master em guitarra clássica em Alicante. O Humberto, ele tem. O currículo dele é muito extenso, né? Mas eu vou tentar fazer uma síntese assim, para a gente entrar logo na palestra, né? Mas tem várias premiações, várias bolsas, né? Destacam-se 7 prêmios em concursos nacionais latino-americanos e também bolsas de fomento de instituições como CNPq, Funarte, Fundação Porosos e a Biblioteca Nacional. Ahn, Como pesquisador, já publicou mais de 40 artigos sobre as origens e os personagens pioneiros do violão no Brasil, e das suas pesquisas presenciais em dezenas de acervos latino-americanos e europeus, resultaram a descoberta de manuscritos de Villa-Lobos e do Guitarrista Moderno, que é o mais antigo periódico a publicar peças para violão no Brasil. Eu, quando falo com os meus alunos de violão, eu falo sem exagero que o Humberto está ajudando a reescrever a história do violão no Brasil. Principalmente o que vem, o período que vem, né, anterior ao século XX ali, o período do Brasil Império, e o início também do século XX, né, que é o assunto que ele vai falar hoje. E Humberto, é um prazer te receber aqui. Passo então a palavra a você. Obrigado mais uma vez, professor Luiz, professora Cristina, pelo convite, também aos participantes que estão aqui presentes, alguns dos quais amigos queridos, né? E, enfim, vamos direto ao assunto, porque o tema é vasto, é profundo e é passível de muitas esquinas, né? Então, eu gostaria apenas, antes de justificar a ausência do professor Paulo, ele teve um problema de saúde irremediável, passou por ele está bem, né, mas teve que passar por uma cirurgia nos olhos e isso o impediu de estar hoje presente aqui conosco, mas ele tem participado ativamente desses 40 artigos que o professor Mantovani citou. Já são 5 publicados e 3 aprovados sobre o Quincas Laranjeiras, que é uma das temáticas centrais hoje da nossa conversa, e em 4 desses artigos, o professor Paulo participou diretamente da construção. Então, sim, é um parceiro de jornada que, né, nos faz muita falta hoje, mas eu tentarei remediar como possível essa lacuna irremediável, né? Então, vamos lá. De onde é que surge essa temática, né? Em busca do elo perdido, parece até um tema meio fantasioso, né? Meio tema de filme, né? Essas coisas, Quincas Laranjeiras e as partituras pioneiras para o violão no Brasil. Para a gente tentar entender um pouco essa, é, esse elo perdido, né? Deixa eu ver aqui como é que passa. Vocês veem o segundo slide aí já na tela? Isso, então maravilha. A gente tem que entrar mesmo no mergulho no tempo, né? Como se a gente entrasse numa nave. O professor Mantovani acabou de citar aí o Brasil Império, né? O Brasil da Primeira República. E é mais ou menos isso mesmo para a gente entender rapidamente o elo que foi perdido, né? Que justifica o título dessa conversa, né? Uma jornada do tempo. E aí eu poderia pegar das dezenas de acervos, né? Vários, talvez, das dezenas de acervos que foram pesquisados em busca desse elo perdido, mas eu resolvi pegar um para exemplificar como é que esse elo perdido vai se reconstruindo aos poucos, né? E ele é o acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno, da BAN, que é vinculada hoje à Escola de Música da UFRJ, né? Mas que, em seus primórdios, foi vinculada ao Imperial Conservatório de Música, né? E aí a gente tem, num acervo apenas, que é o que eu vou tomar como exemplo, para chegar à obra do Quincas, como é que essa história pode se remontar a um período
mais antigo, mais remoto, né? O Museu Imperial, aí a gente tem um contexto, né, de instituições que foram fundadas proximamente ao Imperial Conservatório de Música. Temos o Museu Imperial, depois a Academia Imperial de Belas Artes, e ali em 1872 a gente tem a construção da primeira sede própria do Instituto Nacional de Música, né? Que fica ali numa esquina hoje de um teatro na Praça Tiradentes. À esquerda da imagem, a gente tem a fotografia antiga da primeira sede do Instituto Nacional de Música e à direita o prédio atual, né? Então ainda tem uma geografia e uma arquitetura que se preservou em parte, né? Que remonta ainda ao prédio original. E depois, em 1913, o Instituto Nacional de Música foi para a Rua do Passeio, que é a imagem mais à direita, que muitos vão reconhecer porque é o prédio histórico da Escola de Música da UFRJ, né? Houve esse percurso aí com essas datas em que essa instituição vai mudando de nome desde o Conservatório Imperial, né? Ela passou por diversos nomes até chegar ao nome atual, Escola de Música da UFRJ, com esse batismo em 1965. Então, a gente já tem aí uma instituição que, né, que tem uma centena de anos e algumas décadas, né? É essa a história do elo perdido com o violão que a gente vai tentando visualizar a partir da instituição que abriga a biblioteca musical mais antiga do país. E aí, quando a gente abre lá no site da Biblioteca Alberto Nepomuceno, a gente se depara com essas informações que estão na tela, né? É uma biblioteca gigantesca, né? São mais de 60 mil partituras impressas, catalogadas, porque é um arquivo passivo, ou seja, um arquivo ainda não catalogado, que é bastante expressivo. São 7 mil partituras manuscritas, e aí nós vamos seguindo com os números é, é, na casa dos milhares, né? 20 mil documentos históricos e assim por diante. Isso, mais uma vez, frises, é o material que está devidamente catalogado já, né? Então, que se conhece, porque há uma imensa produção, obra ainda no arquivo passivo da instituição, que ainda carece de catalogação, de registro, né? Então, os números são ainda maiores do que esses que estão na tela. E aí, qual foi a primeira alucinação desde o início dessa pesquisa, em 2014 para 2015, mais detidamente? Foi quando eu comecei a ir atrás do repertório em si, né? Tem tudo isso de partitura, tem tudo isso de documento. E por que que quando a gente chega na instituição, a, a frase que a gente mais recorrente nesses acervos é essa daí, olha. Olha, não temos nada para o instrumento. Não tem nada ainda na base de catalogação, ou tem muito pouca coisa, o que tem está digitalizado, né? Então, quando eu fui fazer a primeira pesquisa na BAN, alguns anos atrás, conversando com as bibliotecárias, que depois se tornaram amigas muito próximas e queridas, elas disseram, a gente não tem nada catalogado, a gente precisa ainda, o que tem catalogado está online. Mas não pode ser só aquilo, né? Era a primeira alucinação que me... Como é que a gente vai aos periódicos? O professor Mantovani citou meu trabalho na Biblioteca Nacional. Meu trabalho na Biblioteca Nacional como pesquisador residente foi localizar e transcrever tudo que foi publicado sobre violão na imprensa brasileira do século XIX. E aí a gente ficava naquela alucinação. Como é que a gente encontra milhares e milhares de citação de repertório nos jornais históricos brasileiros do século XIX e esse repertório não existe, não sobreviveu, né? Não está registrado em lugar nenhum? Será que isso foi uma alucinação coletiva dos nossos antepassados do século XIX? Né? A gente ficava nessa elucubração mental doída, né? Sofrida. E aí, o que eu decidi fazer foi investigar esses acervos um pouco mais profundamente, para além daquele sinal aparente de que não tinha nada no material catalogado. Então, no acervo da BAN, é um procedimento que se repetiu em diversos outros acervos. Por isso eu o tomo como exemplo, né? Primeira coisa que eu fiz foi ir às fichas catalográficas, né? E além das fichas catalográficas, procurar os inventários e as listagens incompletas do material. Então, por exemplo, isso daí são fichas catalográficas de um compositor que eu pesquisei muito a fundo, que foi o João Otaviano Gonçalves. A professora Cristina e o professor Luiz devem conhecê-lo. Ele teve um papel muito importante ali nas primeiras décadas do século XX, deixou uma obra
pequena, mas significativa para violão, mas se destacou mesmo como pianista e como compositor para piano, né? Com uma larga produção, chegou a realizar concertos sinfônicos com Villa-Lobos. Foi um personagem de muito destaque, especialmente na primeira metade do século XX no Brasil. E depois ficou um nome obliterado, né? Então, primeira coisa, vamos às fichas catalográficas, investigar o que que há desses compositores, né? E aí o trabalho é uma a uma, né? Das fichas, assim, imagina, 60 mil partituras, a gente indo lá, indo, né? Depois nós tivemos o trabalho de ir na BAN, os inventários, que basicamente eram os registros daquilo que entravam na biblioteca por doações, né? Então, a gente tem aí ó, um dos livros de inventários de doações assinado pelo diretor, né, da época, em 1915, e aí nós temos, ano a ano, as entradas de doações. Aí a gente vê, por exemplo, as entradas do ano de 1923, né? E aí vejam que a letra é bem característica, né? Não é um trabalho tão fácil. E aí a gente vai lendo doação a doação para ver se encontra alguma coisa de violão, né? Vejam aí as doações que foram feitas pelo Leopoldo Miguel, por exemplo. Chegou a ser, inclusive, diretor também do Instituto, né? Então, vários personagens importantes, fazendo uma base, né? A, a, alguns desses inventários tinham índices alfabéticos, então a gente saltava fogos de artifício quando acontecia, porque aí a gente poderia procurar também por nomes, né? Às vezes encontrávamos alguns nomes que tinham relação direta com o violão no Brasil, ficava mais fácil de pescar material. As partituras de óperas, olha, mais livros de inventários, são todos exemplos, né, de material que a gente foi. Agora, a grande surpresa mesmo estavam aí, nos arquivos passivos da instituição, que são aqueles não catalogados. Aí a gente achou dezenas e dezenas de obras para violão, que ainda não estavam catalogadas e, portanto, não digitalizadas e não disponibilizadas, porque não se sabia que existiam essas partituras, né? Elas ainda não, em tese, um arquivo passivo é um arquivo que ainda não existe de fato, né? Ele está ali esperando a catalogação para poder entrar em alguma base de dados que justifique que aquela partitura existe, né? Que aquele documento existe. Então, enquanto ele vive no arquivo passivo, ele depende de um olhar único ali, atento, que possa resgatá-lo desse arquivo passivo. E então, nesse arquivo passivo havia dezenas de obras para violão também, né? E aí a gente foi investigando as coleções também, porque a BAN é uma biblioteca muito grande, mas essas coleções compostas de várias coleções. Uma das mais importantes é a coleção do Guilherme de Mello, que foi bibliotecário do Instituto Nacional de Música, né? Ele é muito famoso na historiografia do Brasil por ter escrito aquela que é considerada a primeira história da música no Brasil, a música no Brasil em 1908, né? Mas foi também um colecionador assim muito minucioso de modinhas, ludu e danças de salão, né? E essa coleção foi doada à Biblioteca Alberto Nepomuceno pelo próprio Guilherme de Mello, né? Então vejam aí que é um personagem que cruza a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do século XX, né? Um personagem que está muito dentro do escopo que nós trabalhávamos. E aí uma coisa importante também é que a coleção Guilherme de Mello era a única que tinha violão a ser mencionada nos inventários. Então ela foi encontrada também em parte porque estava lá uma menção a ela nos inventários da biblioteca Alberto Nepomuceno, né? O que havia? Qual era o conteúdo dessa coleção Guilherme de Mello? São 10 pastas com partituras manuscritas e impressas, né? Então, dessas, apenas 7 estavam digitalizadas de forma incompleta, né? Então, esse era o material que tinha nessa coleção, né? Vejam o tipo de catalogação escrita ainda também, né? Aí a gente tem algumas catalogações originais. E a primeira coisa que a gente fez, né, foi organizar isso em pastas, né? Registrar todo esse material, organizar em pastas e separar esse material por instrumentação. Canto e piano, canto e violão, flauta, melodia e piano solo, que eram os conteúdos que existiam dentro dessa pasta, né?
E aí eu dou uma imagem de como é que eles foram catalogados, né? Isso é uma pasta dentro do meu computador, né? Então, o exemplo aí é da pasta número 7. Então, na pasta número 7 nós tínhamos 23 partituras que foram numeradas em sequência. Então, quando você clica na P7 número 1, o que abre é a imagem que está ao lado direito, acima. P7 número 1, ainda e sempre capa. E aí a página 1 e a página 2. Esse trabalho foi feito com todo o material catalogado na Biblioteca Alberto Nepomuceno. De maneira que, se alguém vai lá e queira pesquisar uma peça do Xisto Bahia, por exemplo, que é essa primeira aí, ele vai digitar Xisto ou Bahia e já vai cair direto na P7 número 1. Né? Então, com um clique, o acesso do pesquisador, da pesquisadora, vai direto ao material que já vai estar catalogado. E aí a gente tem também a catalogação escrita. Né? Então, por exemplo, essa pasta de catalogação vai ficar disponibilizada também a todos os pesquisadores e pesquisadoras. Então, alguém, por exemplo, olha lá, se você digita no campo busca Plínio de Lima, está buscando por esse autor, ele vai direto, ou Carlos Gomes, né? Ou Evaristo Ladislau e Silva. Então, ou se você estiver pesquisando por obras para piano, então todas as entradas de piano, com um clique, vão também estar disponibilizadas para acesso de pesquisa, né? Então, aí eu já chamo a atenção para a pasta material de canto e violão, né? Porque já não existia material de violão, mas esse material de violão já aparece na coleção Guilherme de Mello. E aí nós temos aí, são essas, é, essas partituras que nós conseguimos catalogar, né? De 4 diferentes pastas. Pasta 1, pasta 2, pasta 3 e pasta 8, né? Totalizando aí 10 peças, né? 10 itens. 10 itens com 38 peças para canto e violão, porque alguns dos itens eram álbuns, pequenos álbuns. Né? Então, aí a gente já começa a mergulhar nos tesouros. Vejam aí, olha, por exemplo, que a pasta número 1, número 2, já são 10 obras para canto e violão. E aí a gente já está dentro do século XIX. Né? A maioria dessas peças aí são localizadas ainda no século XIX. Chama atenção para a primeira, por exemplo, que seria um hino composto por Dona Maria II de Portugal. Né? Então, eu trouxe até aqui, ó, vejam só, que a partitura, em tese, está incompleta, tem umas partes incompletas, mas a gente já tem um documento histórico de suma importância, né, para o nosso... Né? Aí, em detalhe, a introdução, com o violão ainda sendo chamado de guitarra, né? Havia aí uma paridade terminológica muito profunda e de difícil mapeamento no século XIX para se referir ao instrumento, mas um desses termos mais utilizados era a guitarra, né? E aí a gente tem uma peça de uma personagem que, em tese, viveu entre 1819 e 1853, né? Uma pessoa que fazia parte da família real, né? Então, e aí a gente já tem, como consequência de uma coleção, de um de uma biblioteca, né? Alguns aspectos merecem ser destacados, né? Quer dizer, um aumento do repertório com mais 38 peças, é, a anunciação dessa diversidade terminológica, porque o violão parece muitas vezes mencionado como viola, viola com dois L's, viola francesa, guitarra e violão, e o trabalho das copistarias, que provavelmente muitos de vocês ainda não escutaram esse termo, e é por isso que o elo com o nosso repertório do século XIX, por vezes, é tão difícil e escorregadio, porque esse repertório não circulou primordialmente através das imprensas, das tipografias. Ele circulou através das copistarias, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Né? E aí, quando eu mergulhei nesse universo da coleção Guilherme de Mello, eu pensei, bom, a gente tem que mergulhar nas outras coleções da biblioteca, porque esse buraco é certamente mais profundo do que a gente acha que seja. Então, eu basicamente elenquei 8 coleções e conjuntos que não estavam catalogados, que são esses que estão na tela. O arquivo passivo, a coleção Guilherme de Mello, que era a única que estava parcialmente digitalizada, os manuscritos de autores brasileiros, os manuscritos de autores não identificados,
os manuscritos de autores estrangeiros, as partituras impressas, os métodos e as antologias e coletâneas. Foram nessas 8 coleções e conjuntos que eu mergulhei para fazer as pesquisas específicas sobre repertório de violão na banda. E aí, um breve panorama de cada uma dessas coleções. Se alguém tiver alguma dúvida, algum apontamento, alguma questão, fiquem à vontade para fazer em qualquer tempo, tá? Que às vezes a gente deixa para fazer a pergunta depois e ela escapa, né? Ou não se relaciona com o tema que está em conversa naquele momento. Então, fiquem à vontade também, tá bom? Os manuscritos brasileiros, não somente para violão, na biblioteca Alberto Nepomuceno, eles são um convite à loucura, porque a gente encontra muito material ainda não catalogado e de compositores decisivos para a gente, né? No século XIX e início do século XX. Eu dou aí 2 exemplos, por exemplo, de autores que no século XIX tiveram um impacto, uma relevância muito significativa e cujas obras estão lá esperando por resgate. Um deles é o Henrique Alves de Mesquita, né? Um personagem já um pouco mais conhecido na nossa musicologia, especialmente a partir do trabalho do musicólogo Antônio Augusto, né? E o Demétrio Rivero, que foi uma celebridade na música brasileira do século XIX e que no século XX acabou um pouco obliterado, né? Esquecido. Dezenas de autógrafos e de obras desses personagens estão lá, ainda não catalogados. Vejam aí as partituras do Henrique Alves de Mesquita. As que estão marcadas em vermelho são as únicas que eram conhecidas. O resto das partituras que estão em negritos são partituras que estavam perdidas, desconhecidas, né? Então, assim, isso é algo que abre uma perspectiva. E vejam bem que também há uma discrepância. Eram sabidas 14 peças, mas nos inventários do Mesquita foram listadas 20. Então, a pesquisa a partir dos inventários revelou que havia na biblioteca mais 6 partituras que não estavam listadas nas bases originais, né? Então, cruzando os dados, a gente foi alargando o que se conhecia sobre esse personagem. Vamos ao violão. Vocês lembram que a primeira indicação era de que não havia nada no acervo? Pois bem, só nos manuscritos brasileiros existiam 44 peças para o instrumento. E elas foram catalogadas uma a uma, né? Naturalmente, o nosso tempo é limitado, nós não podemos esmiuçar, mas a gente tinha algumas pérolas como essas que estão na tela, né? O manuscrito de uma peça original do Juan Rodrigues, um personagem argentino muito importante para o violão brasileiro nas primeiras décadas do século XX, né? Tem coisas do Guerra Peixe, né? Vejam aí as trechos, excertos de peças do Guerra Peixe, né? Coisas mais recentes, mais pouco conhecidas, já os primórdios do violão expandido no Brasil, não é? Não sei, por exemplo, não conhecia essas peças do João Mendes, né? Que são muito interessantes, mas estão ali na vanguarda daquilo que estava sendo escrito para violão expandido no Brasil. Aí vejamos aí também um raro manuscrito do Abdon Lira, outro personagem decisivo com uma produção vastíssima e ainda desconhecida nas primeiras décadas do século XX, um personagem que foi professor da Escola de Música da UFRJ de trombone, mas que deixou uma obra significativa para violão solo, portanto era alguém com letramento musical, né? E nós temos aí os manuscritos brasileiros que estavam lá, ó, dentro da própria coleção. E aí nós temos algumas pérolas, né? A começar com peças do Casado, arranjos. Aqui uma personagem muito decisiva que escreveu arranjos para voz e violão, sobretudo, e alguns arranjos para violão solo, que é a Estefana de Macedo. Essa é uma figura um pouco mais conhecida já na historiografia do violão, mas não com partituras, né? Então a gente começa a redescobrir também a produção das nossas mulheres, que fizeram arranjos e deixaram produções autorais para violão solo também. E aí, mais uma vez, a gente chega ao João Otaviano Gonçalves, porque a biblioteca de Alberto Nepomuceno é aquela que registra, né, a maior coleção de manuscritos autógrafos
do Otaviano Gonçalves, né? J. Otaviano, como ele era mais conhecido, e algumas delas só existem ali, alguns desses manuscritos para violão, né? Alguns desses autógrafos. Então, aí eu deixo dois, por exemplo. O Improviso, né? Que só existe nessa coleção. O João Otaviano tem uma produção absolutamente fantástica para o instrumento, né? É um dos personagens que a gente tem que colocar na pauta do violão brasileiro, porque essa é uma produção que realmente merece um resgate mais decisivo. E ao lado dela, a gente tem aquele que possivelmente eu não conheço o mais antigo, talvez o professor Mantovani possa ilustrar se souber, mas eu não conheço uma obra para 8 violões anterior a essa, né? Aí a gente tem um octeto de violões composto ainda nas primeiras décadas do século XX, com base naquele tempo do Niapopé, que foi o mesmo tema utilizado pelo Villa-Lobos, né, e por outros compositores, e ele pega esse tema folclórico e aproveita para compor um octeto para violões ainda inédito, né? Então, isso é uma coisa absolutamente incrível, que eu acho, né? Um octeto para violão sendo composto por um personagem com grande repercussão na música de concerto brasileiro daquele período e que não era violonista, né? É, que é um dado ainda mais impressionante. Essa peça já foi tocada pelo Gilson Antunes, por alguns pesquisadores, né? De 1917, dedicada a Josefina Robledo, e é uma verdadeira obra-prima do repertório brasileiro para o instrumento, que também ainda está obscura, né? Que ainda não recebeu a merecida reverberação na nossa comunidade violonística. Então, quais são os aspectos dos manuscritos brasileiros? A mesma coisa, né? A gente tem um aumento significativo desse repertório de 1950 para trás, e nomes que reconstroem uma linhagem obliterada no violão no Brasil, como o João Otaviano Gonçalves, como o Abdon Lira, entre outros personagens, né? Começam a despontar repertórios significativos em qualidade e em quantidade que começam a nos apontar algumas dessas linhagens que foram se perdendo, né? Agora, nada disso vem do acaso, né? Quer dizer, se no início do século XX nós temos compositores como Abdon Lira ou como João Otaviano Gonçalves compondo para o instrumento, e o Villa-Lobos, que é o único nome que a gente costuma referendar com mais peso, né? Havia um esteio atrás disso que sustentava, né? E aí a gente chega também ao quarto nicho da coleção, né? Dessas coleções. Passamos pelos manuscritos brasileiros. Agora, o susto foi maior ainda quando nós chegamos nos manuscritos de autores não identificados, porque só aí foram 213 peças encontradas, né? E a maioria dessas peças estavam em cadernos, coletâneas de peças reunidas em cadernos pautados, né? Então, aí a gente tem verdadeiros também, desculpem aqui, que acho que verdadeiros tesouros do repertório para violão ainda não conhecidos, né? Você vê que só num caderno ali, o segundo, nós temos 18 peças, né? E eu chamo atenção também para os títulos, porque é a reconstrução de um elo perdido que também tem conexão com um repertório que a gente não sabia que tinha sido composto diretamente para o instrumento naquele momento. Porque aí a gente tem, por exemplo, eu fiz 4 graduações, 3 delas são musicais, fiz 2 mestrados e fiz um doutorado e um pós-doutorado. Eu nunca tinha visto uma quadrilha para violão nesse percurso acadêmico, né? Na minha formação inteira, eu nunca estudei uma quadrilha para violão do século XIX composta no Brasil. E eu não sabia que isso existia. Então, eu considero isso uma lacuna muito significativa para todos nós, né, aqui da comunidade científica e acadêmica brasileira, porque a gente não conhece o nosso repertório de base, né, a partir desse momento. São raríssimas as gavotas, né, mesmo marchas, valsas aparecem mais, mas minuetos, né? Então, é um repertório que, a partir dos gêneros e dos códigos, começa a se descortinar, mostrando que o violão participou, sim, da construção musical mais ampla daquele momento no Brasil, né?
Claro, nós não tínhamos o protagonismo de um instrumento como o piano, que era verdadeiramente o líder naquele momento, né, em termos de repertório, de produção, de quantidade e de qualidade. Mas curiosíssimo apontar um dado histórico que eu acho muito relevante. Nas, em todas as, como chama aquele documento que, catálogos, em todos os catálogos das editoras brasileiras que eu coligi no século XIX, o violão é sempre o segundo instrumento com mais número de peças publicado. Só perde do piano. Nós estamos na frente da flauta, do violino, né? E mesmo do canto, que havia muito. Então, assim, o fato do violão ser o segundo instrumento mais publicado depois do piano no século XIX é um indício de que, de fato, essa fumaça mostra que o fogo foi bem maior do que a gente imagina, né? Isso foi um outro dado que me chamou muita atenção. E aí a gente tem uma quadrilha, uma peça simples, uma peça, mas que nos conecta com o repertório, com o gênero que a gente achou que o violão não tinha participado, né? Quase como se a gente está, né, sonatinas, né, no instrumento. E aí a gente tem uma dessas pastas foi catalogada preliminarmente pelo grande pesquisador Rogério Budais, né? Que fez uma primeira análise de uma das pastas, e eu me baseei muito no trabalho do Budais, que sempre me inspira muito, né, para continuar esse trabalho, né? Olha que curioso aí, a gente tem no caderno 2 desses 48 cadernos, para se tocar essa valsa é preciso afinar a guitarra assim, aí vejam a afinação que ele coloca, né? É uma afinação em dó maior, típica de uma guitarra inglesa, né? Então, esses repertórios iam se miscuindo. E aí, vejam, eu coloquei vários gêneros e vários exemplos de partituras para a gente ir vendo, né? Outro repertório que eu nunca tinha tocado antes dos 40 anos, e que eu acho também uma lacuna irreparável, porque a gente teve uma publicação enorme dessas partituras no Brasil, no século XIX, de todos os meios, manuscritos, impressos em cadernos, em cópias, que são as contradanças, né? As contradanças, quer dizer, francesas, que no Brasil tiveram circulação tanto de contradanças estrangeiras quanto de contradanças compostas aqui no Brasil, né? E a gente tem aí, olha, vejam que curioso, como esses cadernos, quando eu me referi às copistarias, como é que esse repertório era difundido primordialmente no século XIX? Você tinha uma loja de música. Só que as partituras impressas eram raríssimas. Sejam porque as tipografias brasileiras publicavam, editavam pouquíssimos exemplares, seja porque as partituras importadas dos principais centros europeus do período, Viena, Paris, né, algumas cidades espanholas, elas vinham em pouco número porque eram caras. Então, como é que se difundiam as partituras? Uma loja de música ou um copisteiro oficial pegava a matriz e fazia uma série de cópias manuscritas à mão a partir daquela matriz. Então era muito comum, por exemplo, um personagem chegar numa copistaria ou numa loja de música e fazer uma coletânea dentre as partituras disponíveis para que um álbum de partituras específico à mão fosse feito para ele. Então, tinham 100 partituras disponíveis na loja né, em uma loja de música do período. Eu escolhia 20 e aquelas iam compor o meu álbum copiado à mão. Esse era o trabalho das copistarias, né? Então, o repertório circulava desse jeito. Por isso que muitas vezes esses cadernos são associados a um nome próprio, a uma pessoa, a um personagem. Então, vocês vejam aí que na capa dessas contradanças francesas, para violão, está lá, olha, para o uso de Xavier Antunes da Costa Monteiro. Quer dizer, essas foram as contradanças encomendadas pelo senhor Xavier. Vocês sabem de onde é esse caderno? De Campinas. Para ele fazer uso em Campinas, em São Paulo, no século XIX. Então, quer dizer, isso é uma coisa bastante significativa para a gente começar a entender como é que é o esteio desse elo perdido, né? E aí a gente tem as contradanças francesas, né? É um material simples, é um material, né? Algumas delas são simples, tem algumas que são um pouco mais encrencadas, mas é um material que nos conecta com uma realidade que a gente achou que não existia, né?
que o violão não tinha participado, né? E aí nós temos valses, né? Vários outros, né? Um personagem bastante conhecido na nossa historiografia, que é o Bortolazzi, Alberto Nepomuceno, que tem o único manuscrito de uma peça do Bortolazzi em acervos brasileiros, né? Encontrei muitos em acervos europeus, mas essa do Bartolomeu Bortolazzi é a única partitura dele que se conhece, que existe dentro de um acervo brasileiro, e é o acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno, né? Essa obra já recebeu duas gravações, do Max Ritchie e do Nicolas de Souza Barros. Eu guardei aqui o registro, o meu registro da peça, mas eu vou deixar para passar depois, né? Só para a gente não correr risco de perder o tempo. Eu não sei se vocês conhecem o paradigma do Fausto, de Goethe, né? Quer dizer, uma vida inteira de suplício por um momento único de prazer, né? Esse é o paradigma do, você passa, você aceita encarar uma vida inteira de suplício para ter aquele momento de êxtase, né? Será que vale a pena? É, isso eu senti quando eu fui mergulhar no manuscrito dos autores estrangeiros, porque eu pensei bem assim, a chance de encontrar alguma coisa de repertório brasileiro é ínfima, e provavelmente eu não vou encontrar repertório estrangeiro. E eram milhares de partituras, né? E de fato só tinha um caderno. Eu passei assim semanas investigando aquele material, né, dos manuscritos não catalogados no arquivo passivo de autores estrangeiros. E aí pintou uma peça do Antônio Castello, que é um italiano que foi professor, um personagem muito importante da música italiana. Vários colegas da Itália têm me escrito para pedir essas partituras, porque essas partituras não são conhecidas na Itália, né? Então pintaram essas peças do Antônio Castello em um manuscrito que aparentemente é autógrafo, né? São uma série de 12 contradanças francesas. E vejam que coisa maravilhosa, que trabalho de manual, né? Como as copistarias e como os copistas levavam muito a sério, né? Isso é uma verdadeira obra de arte. A capa já é né, uma verdadeira obra de arte, né? É, e mostra para a gente como esse trabalho é levado muito profundamente. Eu encontrei várias capas como essa nesse trabalho de pesquisa, né? Que mostram que esse era, de fato, o caminho pelo qual as partituras circulavam, né? E aqui a gente tem realmente uma fineza, porque ele também dá indicações de como é que a dança deve ser coreografada nos gestos, né? Então é incrível, porque a gente tem um trabalho de reconstrução musicológico absolutamente fantástico, né? Também tem gravações, todas essas gravações que eu estou colocando aqui, que a gente pode escutar depois, elas estão disponibilizadas também no YouTube, tá? Só para a gente não perder o elo, né? Já chegando quase no fim, as partituras impressas, né? Foi um pouco mais fácil de achar, porque as partituras impressas um pouco mais próximas temporalmente da gente, né? Mas ainda assim revelaram produções maravilhosas. Destaco aí a produção da professora Maria Tereza Luiz, dezenas de partituras, muitas delas de peças autorais, de uma personagem que a gente também pouco sabe, né? Pouco conhece no repertório brasileiro para violão. Partindo para os métodos, foram 43 métodos para violão encontrados no arquivo passivo, gente, o que eu acho uma coisa bastante significativa. E aí a gente tem desde métodos europeus, como esse do século XIX, né? E métodos um pouco menos conhecidos hoje na nossa historiografia do violão, de personagens que deixaram uma contribuição significativa. Esse à direita foi composto, foi escrito, né? Pela Rosinha de Valência. Vejam, né? Por exemplo, não sabia que a Rosinha tinha escrito um método para violão. Aí duas obras significativas também, aí mais agora voltadas à historiografia do violão brasileiro, né? Um de o personagem pioneiro de São Paulo, o Atílio Bernardini, ainda assinando como Tabajara, né? Os ensaios de harmonia e violão, e o outro do Melchior Cortez, revisando os 27 estudos do Aguado, né? Publicações do início do século XX também, né? Material valiosíssimo para a gente, né?
Dentro desse método, tem um estudo de concerto do Melchior Cortez, que eu também gravei, está disponibilizado no YouTube, para quem quiser conhecer. Depois eu posso também disponibilizar essas lâminas de PowerPoint para quem quiser ver com mais calma o material, né? Também já fica disponibilizado. E aí vejam só, nas 8 coleções que eu citei, né? O Arquivo Passivo, a coleção Guilherme de Mello, os manuscritos de autores brasileiros, os manuscritos de autores não identificados, os manuscritos de autores estrangeiros, os métodos, as antologias e coletâneas e as partituras impressas. A gente sai de um panorama em que a gente não tinha qualquer partitura para violão catalogada, ou pouquíssimas, porque as únicas parcialmente digitalizadas eram da coleção Guilherme de Mello, para um repertório catalogado de 849 itens. Vejam que a gente está falando de um único acervo, né? É o acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno. E eu fiz todo esse introito, um pouco mais prolongado, para mostrar como é que é importante ainda a gente mergulhar nesse processo de pesquisa, porque há ainda muito material para ser descoberto. De todo o material que foi coligido no século XIX, eu só estou falando do século XIX, das milhares de peças que a gente levantou nominalmente, citadas em jornais e em documentos, a gente só conseguiu encontrar, até o momento, 5%. Literalmente 5%. O que significa dizer que 95% do repertório que se sabe que se circulou no Brasil, pelo menos, porque é o repertório citado nos jornais, fundamentalmente, ainda está por ser descoberto. Né? Então, todo esse introito é para mostrar como é relevante a gente mergulhar, estar disposto a mergulhar ainda nesse processo de pesquisa, porque a maioria do material avassaladora ainda se encontra esperando por resgate. Né? E aí a gente já tem um panorama de como é que esse elo perdido se afeta numa instituição, no acervo de uma instituição, que pode ser reproduzido nos acervos de diversas e dezenas e centenas de instituições brasileiras passíveis de pesquisa. Né? Agora a gente vai ver como é que isso impacta a reconstrução da produção de um único personagem, o que também pode ser analisado em paralelo com quase todos os outros personagens históricos do violão no Brasil. O que eu vou apresentar aqui com Quincas é passível de acontecer com praticamente todos esses personagens brasileiros do violão anteriores a 1950. Essa é a experiência que a gente está tendo. Né? Então, o Quincas ele ficou mais famoso na nossa historiografia do violão porque parte do trabalho dele já foi muito bem esquadrinhada, né, por musicólogos e musicólogas competentíssimos. Né? Então, o Quincas, por exemplo, ficou famoso por ter escrito métodos ou por ter prefaciado métodos que se tornaram importantes, e isso a nossa historiografia já tinha levantado. O Quincas ficou famoso por ter sido um personagem de referência no estudo por partitura no Brasil, no início do século XX, no Rio de Janeiro. Inclusive, foi uma tal referência nesse sentido que muitos personagens importantes levavam suas peças ou tinham suas peças para serem copiadas pelo Quincas. E aqui a gente tem 2 exemplos de outros 2 personagens importantes, pioneiros, Levino Albano da Conceição, aí numa cópia da Prece da Saudade feita pelo Quincas, e outro que o Quincas chegou a copiar também com alguma, que é a recorrência que foi as obras do João Pernambuco. Aí eu trouxe a versão do Quincas de Interrogando. Então, isso também já era sabido. Ele já era conhecido como um personagem de referência no ensino por partituras e por ser um copista de partituras requisitado. Né? Acabou sendo também alguém que recebeu muitas dedicatórias de peças. A mais recente foi a do famoso Cateretê das Farinhas, do Nicanor Teixeira, que é dedicada ao Quincas. E, especialmente, o seu trabalho como professor já tinha sido bastante esquadrinhado, né? Bastante investigado. Então, a gente tem alguns dos principais pesquisadores brasileiros aí escrevendo sobre o Quincas professor, né? Jorge Carvalho de Mello, Fábio Zanon, Márcia Taborda,
todos eles pontuaram muito bem a importância que o Quincas teve como professor de violão do período, né, em diversos segmentos sociais. Só que o Quincas não teve um olhar muito atento como compositor, né, para o seu lado compositor, porque até então, até muito recentemente, poucos anos atrás, a gente só conhecia 3 peças dele para violão solo. Tinham sobrevivido algumas melodias, além dessas 3 peças para violão solo, mas para violão solo mesmo, só se conheciam essas 3 peças que estão listadas: Dores d'Alma, a Valsa para Violão e o Prelúdio em Ré menor. E notem que todas elas sobreviveram em cópias de tradição. Até então a gente sabia, né, as que a gente conhecia eram só. O que é uma cópia de tradição? É aquela que não foi feita diretamente pelo compositor ou sob sua supervisão. Então, a gente não sabia se aquelas obras atribuídas ao Quincas tinham relação com, de fato, o Quincas escreveu, porque não eram partituras autógrafas, eram cópias de tradição, né? E aí, com base na investigação de todas as dezenas de acervo que passamos, a gente passa de um panorama em que a gente tem 3 obras para violão solo para um panorama em que a gente tem 16 obras para violão solo. Então, a gente mais do que quintuplica a produção desse compositor. E não é só isso. Além das peças para violão solo, a gente listou e levantou uma série de outras obras que fazem com que o acervo de obras, né, a coleção de obras desse compositor para instrumento chega ao número de 44. Então, agora a gente tem base para olhar para um Quincas compositor com muito mais substância do que a gente tinha com as 3 peças anteriores para violão solo, né? Então, estão aí 12 originais para violão solo, são 6 arranjos, sendo 5 para violão solo, na verdade, são 17 para violão solo, porque a última foi achada há pouquíssimo tempo no arquivo passivo da coleção Antônio Rebelo, que fazia parte da coleção do Sérgio Abreu, né? Então, quando o Sérgio faleceu recentemente, ano passado, eu tive a honra, né, e o desafio de ser a pessoa que fez a listagem dessa produção, e lá apareceu mais uma obra, mais um arranjo do Quincas, que foi a Casinha da Colina. Então, o repertório, na verdade, já são 17 para violão solo, eu tenho que corrigir isso. Eu listei ali nos arranjos, mas esqueci de mudar lá em cima, né? Então, a gente tem aí 17 peças para violão solo, né, que redimensionam o olhar sobre esse Quincas compositor, né? Além disso, tem 20 peças ao menos para voz e violão, 6 outras composições que sobreviveram à melodia e cópias que ele fez de outros autores também, né? Então, a gente chega aí a um número bastante significativo, né? Agora vejam como a investigação nos acervos é importante. Isso só foi possível coligindo o material investigado em diversos acervos. Então, a gente teve aí o acervo Almirante, o acervo Antônio Rebelo, né, barra Sérgio Abreu, o acervo Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional, o acervo da Casa do Choro, o acervo do Jacó do Bandolim, o acervo Judacil Damasceno, o acervo Mozart de Araújo, no CCBB aqui do Rio de Janeiro, o acervo Romuel Simões, Memorial do Violão Brasileiro, além dos acervos particulares, né, que algumas dessas partituras sobreviveram em acervos particulares. Não citando ainda as fontes em jornais, periódicos e revistas, porque nesses itens listados, o jornal Correio da Manhã e as revistas O Violão e a Voz do Violão, havia bastante material do Quincas também, né? Então, veja que é a soma desses esforços, dessas pesquisas em diversos acervos, que nos apontam para a abertura de um caminho de redimensionar a obra de um compositor, né? De sair ali para, em cada um desses acervos, a gente fez aquele trabalho que nós fizemos na banca. E aí a gente começa a achar os tesouros, né? Então, vejam aí que acabaram de ser aprovados 2 artigos, né, sobre essa relação do Quincas com a Lilinha Fernandes. É, é, esmiuçando a edição moderna que nós fizemos dessa peça, e o outro, propriamente, discutindo a relação de parceria que houve entre Lilinha Fernandes e Joaquim dos Santos. A Lilinha, provavelmente, muitos de nós também
nunca ouvimos falar, mas foi uma personagem com uma produção relacionada ao violão muito decisiva, porque ela teve parcerias além do Quincas com João Pernambuco, com outros nomes decisivos, né? Ela dona de uma farta produção para piano e para canto e piano que também está completamente esquecida, né? Foi uma personagem muito famosa no ambiente intelectual artístico, no cenário artístico do período, uma das letristas mais requisitadas e é um nome completamente perdido na nossa musicologia hoje em dia. Essas coisas me espantam muito, né? Que em 100 anos a gente consegue apagar uma personagem que era muito decisiva naquele momento, né? E ela tem essa relação com Quincas que se manifesta em duas parcerias, como a gente vai ver. Uma é a Andorinhas, né? Uma versão para piano e violão, né? Aqui a gente tem também um outro exemplo. São exemplos dos arranjos que o Quincas fez, né? Foi uma serenata muito famosa do Toselli, né? Foi um verdadeiro hit, né, nas primeiras décadas do século XX. E o Quincas fez um belíssimo arranjo para violão, né? Inclusive essa eu vou tocar mês que vem aqui na Série Abu no Rio de Janeiro. Um belíssimo arranjo, delicadíssimo, né? Mostrando todo o refinamento do Quincas, né? Ele também fez arranjos de obras do Arthur Napoleão, outro personagem decisivo da música naquele período, e com o qual o Quincas teve estreita relação. Então, você veja que também essa produção ela vai descortinando a rede de sociabilidades nas quais Quincas se inseriu, porque aparecem Lilinha Fernandes, aparecem Arthur Napoleão, e são personagens sobre os quais ele não somente se debruçou sobre a obra, são personagens com os quais ele conviveu, né, diretamente. Então, são cópias de tradição, né, essa assinada pelo Figueiredo. Arranjos de Quincas também foram publicados na revista O Violão. Aí a famosa Elegio de Massenet, né, que recebeu talvez a peça mais arranjada para violão no Brasil e que recebeu também um arranjo do Quincas. E aí a gente já vai mostrando também as edições modernas que estamos fazendo de todo esse material, né? Já passando para o item 3, aí exemplos da obra do Quincas para violão e voz dispersas nas revistas específicas de violão, O Violão e a Voz do Violão, né? Esse material foi todo coligido também, foi todo transcrito em editoração moderna, e também nos jornais. Vejam que o da esquerda é uma publicação do Correio da Manhã na década de 20, no Rio de Janeiro, e à direita é um arranjo para voz e violão, de A Voz do Violão, da música, né, que foi encontrada no acervo Antônio Rebelo Sérgio Abreu. Aí, muitas das composições do Quincas, muitas não, algumas, 6 delas, sobreviveram somente através de melodias, né? Alguns violonistas até fizeram arranjos para violão a partir dessas melodias, mas o que existem de fato são melodias de 6 dessas peças. E aí nós temos uma valsa e a famosa Urucubaca da Miúda, que foi bastante arrijada, tanto para conjuntos de choro, quanto algumas versões para violão solo. E aí nós chegamos à cereja do bolo. Eu já estou acabando, né? Para depois dar tempo da gente conversar e, se for o caso, ouvir alguma coisa. Mas são as originais para violão solo. Aí realmente aqui, né? Para mim uma satisfação muito grande poder conversar sobre isso, apresentar isso, porque aqui de fato a gente chega no momento em que eu acho que o repertório para violão desse período vai sendo reconfigurado. As 3 peças que a gente conhecia do Quintas, que tinham sobrevivido antes das pesquisas, não eram peças que, a meu ver, demonstravam todo o potencial como compositor do Quintas. Talvez a exceção de Doris Almas, que tem um tema belíssimo, né? Mas ele fez coisas num nível de, não gosto de usar essa palavra, né? Elaboração, porque isso é muito relativo e muito passível de discussão. Mas as texturas das peças que nós vamos ver agora revelam que Quincas tinha outras camadas como compositor, que aquelas 3 primeiras peças elas não anunciavam completamente, né? Então, a primeira é esse andantinho, né? que é uma
versão expandida do Prelúdio em Ré menor, mas que a gente conseguiu achar numa cópia autorizada, né? Que não é uma cópia de tradição, é uma cópia autorizada feita por um personagem sob supervisão dele, né? E aí a gente tem uma seção C, né? Eu tive recentemente um artigo aprovado sobre essa prova, um dos pareceristas fez uma série de comentários e sugestões muito pertinentes, e lá no finalzinho ele classificava essa peça como do estilo do Tárrega. Eu achei isso muito significativo, porque especialmente a seção C me parece muito, eu gostaria depois que o professor Mantovani até desse uma olhada detida nessa peça, né? Mas aí eu já acho que é um diálogo com Tárrega muito mais profundo que as outras peças não anunciavam, né? Tem gravações dessa peça, tanto do Max Ritt como minha, eu disponibilizei as duas também no YouTube e disponibilizo aqui também no PowerPoint, né? Aqui é a notação moderna da partitura, né? As edições diplomáticas, uma coisa que a gente tem feito que eu acho muito significativa. Na maioria das vezes, a gente não tem autorização para publicar edições facsímiles, porque a gente não tem autorização das instituições que abrigam essas partituras. E eu acho isso uma pena, porque a gente não dá a ver ao pesquisador, à pesquisadora, a partitura tal qual foi encontrada na fonte. Mas nós fizemos um caminho para tentar contornar essa lacuna, que é fazer edições diplomáticas. O que são as edições diplomáticas? São as edições que reproduzem a fonte da maneira mais fiel possível em notação moderna. Então, isso dá acesso ao conteúdo que está na fonte original apenas em notação moderna, e aí é uma transcrição, né, para o software moderno. Mas isso dá ao pesquisador e à pesquisadora a chance de ver exatamente aquilo que está grafado na fonte original. Então, nossas edições de todo esse repertório têm saído em edições duplas. Edições que são diplomáticas e edição crítica, que aí há a intervenção do editor fundamentada, mas sem deixar de revelar ao pesquisador, à pesquisadora, ao intérprete e à intérprete aquilo que está registrado originalmente na fonte. Por quê? Se a pesquisadora ou o pesquisador entender que deve ter uma solução diferente daquela que foi tomada editorialmente, ela vai ter o subsídio para embasar as suas decisões. Então, isso é um aspecto que eu acho bastante relevante desse material. Que a maioria das peças são encontradas desse jeito aí, ó, que a gente está na tela. Essa é a segunda peça para violão solo de um manuscrito do Quincas que foi encontrado. É uma confusão destrinchar isso, né? Porque tem pauta entrando por outra pauta, né? A linha de cima pega com a linha de baixo, né? As linhas suplementares de uma atravessam, né? É um horror ler uma partitura assim, né? E aí a gente chega para uma edição que é oferecida à nossa comunidade desse jeito, né? Essa é a edição prática, que é fundamentada na crítica. Mas toda edição prática crítica é acompanhada também pela edição diplomática, né? Então, isso tem sido uma praxe em todas as mais de 60 partituras que nós já publicamos. Vejam que maravilha, olha. Quando essa peça foi encontrada, daqueles momentos assim que a gente se emociona muito, porque essa peça era citada muito nos jornais da época, década de 10, década de 20. Eu trouxe até alguns exemplares aqui de um desses jornais que cita essa peça, como uma das obras mais significativas do Quincas. E a gente não encontrava essa peça de jeito nenhum. E aí vejam por que a gente não encontra. Porque muitas vezes essas peças elas estão listadas sem o nome do compositor ao lado. Isso era copiado no caderno, mas o nome do compositor muitas vezes não era copiado porque horas se passava de boca em boca e essa genealogia se perdia, ora porque, nesse caso específico, era uma peça tão conhecida do Quincas que as pessoas simplesmente não colocavam o nome porque isso era um dado comum. Só que 50 anos depois não é um dado mais comum, né? Então a gente perde a indicação de autoria. Então, como é que a gente fez isso? A gente foi encontrar uma cópia de cristais lá no acervo do Antônio Rebelo, que foi aluno do Quincas, que tinha a indicação do nome dele no final. E aí, vocês sabem de quem é essa cópia do lado direito, que não está assinada com o nome do Quincas? Essa cópia é de Nair de Tefé. Faz parte de um caderno de música de Nair de Tefé. Então, olha que incrível, a Nair de Tefé copiando uma peça do Quincas
né? Que a gente pode ver que é a mesma partitura, cruzando o conteúdo de uma com a outra, né? Porque quem tem acesso só à fonte da direita não teria capacidade de fazer a genealogia da composição da peça. Poderia até imaginar que a peça, estando num caderno de Nair de Tefé, sem indicação de composição, poderia ser uma peça dela, né? Então, como é que a gente reconstrói essa genealogia? Vejam como o trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Que é muito bonito e emocionante por causa disso. A gente reconstrói porque essa peça está citada nos jornais do período. Então, aqui ao lado direito, por exemplo, a gente vê, deixa eu ver se eu. É, pedi ao professor, a Vitória Regia era uma colunista famosa, né, na década de 20, né, de um periódico carioca. Ela escreve sobre o Quincas, e aí ele diz, né, que ela teve um encontro com Marcos Pinheiro, e eles comentaram sobre o Quincas Laranjeiras, e aí ela diz, o Marcos Pinheiro diz a ela, ó, Quincas Laranjeira, bons tempos. Olha, peça-lhe que toque a valsa cristal ao violão, ouça, é uma beleza. E aí ela, né, ela pediu que o Quincas tocasse, e aí ela diz, a valsa é deveras lindas, né? É, e aí termina, eu acho comovente, né, como ela termina esse essa análise, né, que ela diz: a valsa cristal ainda nos encanta, como deve encantar na vida tudo que é belo, límpido, sereno, produto de inteligências perfeitas e corações de artistas, né? Então a gente ficava olhando essas citações e cadê a peça? Cadê a peça? Pumba, né? Ela apareceu, já está editada, já está disponibilizada, já há gravações no YouTube disponíveis, né? Doris Dalma era a mais famosa, mas a gente conhecia uma cópia de tradição. A investigação nesses acervos, elas nos apontaram para 5 fontes distintas. Então vejam que coisa maravilhosa, porque aí a gente pode fazer um trabalho de reconstrução genética, né? Através das edições abertas e ou genéticas, que são aquelas que coligem e cotejam todas as fontes disponíveis de uma obra, né? Então aí eu coloco duas, e aqui a gente tem a cereja do bolo, que é a gente não tinha, né, um autógrafo do próprio Quincas. Isso aqui à direita é a assinatura do próprio Quincas, como ele assinava, J. Santos, e a gente tem um manuscrito autógrafo do próprio Quincas, né, para embasar essa nova edição de Dores Dalmas que foi feita. Aí disponibilizo novamente as gravações, né, e curioso também que essa peça ela sobreviveu num manuscrito, num arranjo para dois violões de Melchior Cortez, que foi outro personagem decisivo, né, que conviveu diretamente com Quincas, sobre o qual eu também já me debrucei bastante. E eu tive a honra de gravar esse manuscrito que foi encontrado na coleção Manuel Simões com a minha colega Flávia Prando, né, que já esteve aqui nesse grupo de pesquisa. Então, essa gravação também está disponibilizada, né, no arranjo de dois violões que Melchior Cortez e Quincas Laranjeiras tocaram juntos em 1929, há quase 100 anos, né? Olha, gente, essa quinta eu também acho outra pérola do repertório brasileiro desconhecida, né? La Cândida. É uma peça belíssima, né? É, um tema absolutamente lindo, né? Com a sexta corda em ré, muito bem construída, de muito refinamento, né? O áudio está disponibilizado e também há gravações disponíveis audiovisuais no YouTube. Essa era a favorita do Sérgio Abreu, da produção Redescoberta do Quincas, Legenda. E eu acho que ele tem razão. Eu acho que de todas as peças do Quincas redescobertas, essa é a que tem um nível mais é, é a mais significativa em diversos aspectos, né? Pela própria textura, pela própria construção musical, a gente observa que ela não é uma peça para iniciantes, assim, ela, né, tem algumas exigências. Eu coloco aí, vejam que isso tá, essa textura de ligados compostos que vai transladando em notas rápidas pelo violão, é uma textura muito cara a Villa-Lobos, né? Em parte da produção de Villa-Lobos, mas a gente já tem isso aí no Quincas, né? No repertório do Quincas nas primeiras décadas do século XX também.
Aliás, eu não sei se vocês, um desses 8 artigos, 5 deles já publicados, sobre a produção do Quincas, um deles analisa um estudo que foi feito pelo próprio Sérgio Abreu da relação da obra do Quincas com o Villa-Lobos. Então, o próprio Sérgio fez algumas comparações e alguns exemplos musicais comparativos que dão a entender que realmente o Villa-Lobos teve no Quincas ali uma fonte de inspiração muito significativa, né? E partes da produção redescoberta do Quincas vão apontando a gente para isso também, né? Essa, por exemplo, é uma passagem da legenda que eu acho bastante significativa, né? A gente não tem tempo de analisar harmonicamente aí, mas essa sequência toda de ligados, ornamentos que são intercalados com harmônicos na 12ª casa, no Lá, da quinta corda da 12ª casa, é um trecho harmônico bastante sutil. Sérgio, quando lia isso e analisava isso, dizia que isso lembrava a ele trechos de Fauré, né? Da harmonia do Gabriel Fauré. E é, eu acho esse outro dado também bastante significativo, porque são caminhos harmônicos menos comuns no repertório que a gente costuma associar a esse período, né? A gente costuma vincular um repertório de harmonias mais tradicionais, mas esses caminhos harmônicos eles já estavam sendo aprofundados, digamos assim, ou redimensionados na obra de diversos compositores. Quincas é um deles. A Caixinha de Música do Sávio ficou muito famosa, né, como uma obra exemplar de harmônicos, feita toda de harmônicos, porque foi gravada pelo Barbosa Lima, né? Depois nós tivemos obras do Benedito, que também eram construídas todas em harmônico. Mas muito antes disso, o Quincas já tinha composto uma mazurquinha muito singela, mas toda feita em harmônicos para violão também, né? Nós encontramos 3 fontes dessa obra, que também era uma obra desconhecida do Quincas, né? Também está aí o áudio disponível e as 3 fontes disponibilizadas. É uma peça, né, bem fácil de tocar, mas muito agradável, né? Essa polca é uma delícia. Isso parece assim, Chiquinha Gonzaga, né? Francisca Gonzaga, o Ernesto Nazaré na veia. Assim, com os áudios, a gente pode ter também uma noção mais precisa disso, né? E aí, mais uma vez, indicando as edições diplomáticas, né, que estão sendo disponibilizadas à comunidade. E o King escreveu mais de uma polca para violão. Uma aparece com C, outra aparece com K, às vezes trocadas dependendo da fonte, né? Essa daí também é uma polca bastante exigente do ponto de vista técnico, violonístico, não é um repertório tão simples de tocar, né? Tem algumas passagens ali que precisa sentar e estudar, né? E também de caminhos harmônicos um pouco mais inusitados. Aí a gente vê, né, uma parte também da edição. Sabará era muito famosa, se tornou muito famosa, a gente já está chegando ao final, faltam só 3 peças. Mas pelos conjuntos de regional, né, de choro, porque o que a gente conhecia de Sabará era só a melodia, né? E aí os grupos de choro pegaram essa melodia e arranjaram para os regionais. A gravação mais famosa talvez seja do grupo do regional do Maurício Carrilho, né, que popularizou a peça de vez, né, a Sabará do Quintas, né? Mas a gente encontrou 4 fontes, incluindo uma para violão, né, que a gente não conhecia, que é essa partitura aí, né? Então, a partir dela, a gente pôde também reconstruir aquilo que seria, né, no cotejamento com as outras fontes, uma partitura para violão que fosse mais embasada, né? Que aí a gente chega à edição diplomática, que também recebeu uma edição crítica. A penúltima, uma das valsas também. Quincas era um grande compositor de valsas e 2 delas se tornaram verdadeiros hinos do violão brasileiro naquelas décadas iniciais do século XX. Dores d'Alma e Cristais. Mas eu acho que essa dupla poderia ser incorporada ainda por uma terceira valsa, que é Sonhos que Passam, que para mim é a mais bela das 3 valsas,
Esse tema é absolutamente comovente. O Quincas fez primeiro uma versão para violão solo dessa peça, e a Lilinha Fernandes, a personagem que eu citei lá no início, não por acaso, ela se comoveu tanto com essa melodia que ela compôs uma letra para essa melodia do Quincas, ratificando também a parceria entre eles, né? Quando puderem, escutem essa obra, vale muito a pena, uma verdadeira joia dentre as nossas valsas brasileiras para violão, né? E aí o bacana é isso também, é que quando a gente tem mais de uma fonte, todas essas fontes são apresentadas no que a gente chama de a edição aberta. Quando a gente tem fontes autorizadas, aquelas feitas sob supervisão ou pelo próprio compositor, essa edição se chama genética. Quando a gente tem fontes que são só de tradição, que são cópias que a gente não sabe, não pode precisar exatamente qual é o nível de relação que tem com o compositor, a gente chama essas edições de edições abertas, né? Então, nesse caso, a gente não tinha nenhum autógrafo do Quincas, mas tinham cópias de tradição que foram cotejadas, inclusive para a gente chegar a uma versão crítica, a uma edição crítica que fosse o mais embasada possível com o cotejamento dessas diversas versões. Então, foi o que aconteceu aí. Ó. Então, a gente cotejou as três fontes disponíveis para chegar a uma edição crítica final, que é apresentada à parte. Mas esse material da edição aberta também é disponibilizado nos PDFs que ficam disponíveis à comunidade do violão desde então, né? A valsa para violão, essa era uma das cópias de tradição que se conheciam e é a última, né? Essa era uma das três peças do Quincas que a gente já conhecia. Então a gente sai desse período, desse momento em que a gente tinha três originais para 12, né? Originais para violão solo, e a gente sai de três peças para violão solo para 17, se contarmos também os cinco arranjos, né? Então, esse é o tamanho do resgate que a gente promove em torno de um personagem, e eu ouso dizer assim, que pouco mais, pouco menos, esse resgate é o resgate disponível que existe para a gente fazer com cada um desses personagens pioneiros, pioneiras do violão no Brasil. Por isso fica aqui o meu convite para que a gente possa, né, cada vez mais se debruçar sobre esses personagens. Deixo aí também as gravações da valsa para violão disponíveis. O Max Ritchie tem feito um trabalho de reconstrução desses personagens também muito legal, né? E eu disponibilizo também as gravações dele aqui, né? Aí uma cópia da versão da edição diplomática, né? Já disponibilizada, algumas das capas que estão sendo vinculadas em parcerias com diversos colegas, né? A gente já publicou peças com Alegato, já publicou peças pelo Acervo Digital do Violão Brasileiro, e agora, mais recentemente, a gente está coligindo essas peças pelo Memorial do Violão Brasileiro, né? Então, a gente agora vai tornar toda essa série dos pioneiros para violão no Brasil disponíveis a partir da base de dados do Memorial do Violão Brasileiro. Eu encerro aqui a parte falada, né? A gente pode conversar com os áudios, ou pode escutar os áudios, a sugestão, mas eu queria antes só agradecer mais uma vez à professora Cristina e ao professor Luiz Mantovani. Quero agradecer muito detidamente também ao professor Luciano Lima, que tem me ajudado muito no material do Memorial do Violão Brasileiro, né? A gente está em fase final agora da elaboração do site do Memorial, no qual todo esse material relativo aos pioneiros e às pioneiras do violão vai estar disponibilizado, né? Outros parceiros na construção dessa série dos pioneiros e das pioneiras são Ricardo Dias, que tem feito as capas, né, dos materiais, e o Carlos Augusto Góes, que foi responsável por fazer a logomarca do Memorial do Violão Brasileiro. Não posso deixar de agradecer o sócio fundador do Memorial, que é o meu filho, o Francisco, né? Inclusive porque ele fez alguns resgates dessas partituras e desses instrumentos. O Memorial agora está com uma base de dados de instrumentos, de mais de 110 instrumentos de 1970 até o século XIX. Então, isso é um outro dado que fica para uma outra conversa, né? Para a gente conversar sobre os nossos instrumentos pioneiros, porque tudo que foi falado aqui sobre os repertórios pode ser aplicado diretamente
também sobre os instrumentos brasileiros pioneiros, né? A gente teve uma rica história da loteria brasileira para o violão no Brasil que ainda está completamente soterrada, né? E eu quero agradecer aos participantes, às participantes que estão aqui, ao DESC, né, ao programa de pós-graduação, por esse honroso convite. É sempre uma honra. O professor Mantovan, professora Cristina, eu estou conhecendo agora com imenso prazer, né? O professor Mantovani já é uma referência para o meu trabalho há muitas décadas, desde quando eu estava na graduação ainda, do bacharelado em violão da Unirio, com o professor Nicolas, e ali o Mantovani já era, né, um, um farol para a gente é, seguir nos melhores caminhos do violão, tanto para tocar quanto para pensar o instrumento, né? E algumas poucas décadas depois, professor, você continua sendo essa grande referência. Então, para mim é um grande prazer estar aqui no seu grupo de pesquisa, no grupo de pesquisa da professora Cristina, com tanta gente bacana. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E, né, e agora me disponibilizo aí, né, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, ou quiser escutar alguma coisa em particular, eu fico completamente disponível. Humberto, quero agradecer aqui em nome do nosso grupo de pesquisa Musiques, né? Em nome do PPG Music da UDESC. É sempre muito inspirador te ouvir falar e com tanto entusiasmo aí da sua pesquisa, dá para ver que o que você faz tem um propósito pessoal também muito grande, né? E a gente tem que realmente amar. Para fazer uma pesquisa desse porte, a gente tem que amar o que a gente está fazendo, né? Quase uma missão de vida, talvez, né? Transparece isso na sua fala, nesse seu trabalho hercúleo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Acho que foram momentos de grande aprendizado. Eu vou fazer uma sugestão, que tal se a gente abrisse para perguntas, né, comentários e tal, e não podemos sair daqui sem deixar de ouvir alguma coisa também, depois. E daí podemos ter mais perguntas, se for o caso, que tal? Perfeito, para mim, tá. Podemos, se alguém tiver alguma pergunta, pode ou falar ou levantar a mãozinha aqui no Zoom, por favor, ou Eu espero não ter, comentar. eu espero não tê-los entediado, né? Porque Não, né, imagina. você- Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal vai pensando, Humberto. É, o que é, desde a sua pesquisa ali que você estava, ainda que você colocou eu esqueci a palavra que você usou, esse prelúdio aí para o Quincas das Laranjeiras, que você falou, inclusive do Brasil Imperial, né, de toda a sua pesquisa na Biblioteca Alberto Nepomuceno. É, não é a minha pergunta, mas eu queria saber se esse acervo é disponível, o acervo que é digitalizado é disponível na biblioteca para qualquer pessoa o acervo da online, Biblioteca Alberto Nepomuceno. que é digitalizado. Alguma coisa é digitalizada, né? Sim, sim, sim. Todo o arquivo, muita coisa já está na base Sofia, do que é catalogado, professor. O grande problema é que a maior parte desse material ainda não está catalogado, oficialmente catalogado pela Biblioteca Alberto Nepomuceno. Então, como não está catalogado pela Biblioteca Alberto Nepomuceno, ele ainda não está disponibilizado, né? Sim, Em tese não existe. Alguém tem que hum, ir lá, ir no acervo e pesquisar diretamente partitura por partitura para encontrar. Algumas são um pouco mais fáceis de encontrar, por exemplo, os métodos. Então, uma grande área com os métodos, né? Então fica mais fácil porque agora quando você vai pesquisar partitura individual, fica um pouco mais difícil de pesquisar. Qual é o nosso objetivo, né? O site do memorial está sendo agora trabalhado. Todos esses catálogos, você falou em missão, né? Um dos aspectos da missão é a gente tentar é, fazer com que os que vêm e as que vêm depois da gente não precisem gastar para enormidade de tempo
que a gente gastou para chegar a essas obras e esses acervos. Então, o que o catálogo do memorial vai pretender? Nós não vamos ter condição de colocar todas essas partituras no site do memorial, né? Porque isso demandaria um site com né, abrigar 60 mil partituras, né? Isso é impossível para os níveis de orçamento que a gente tem. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar o catálogo. Então, por exemplo, coleção Alberto Nepomuceno, violão dentro da coleção Alberto, da biblioteca Alberto Nepomuceno. E aí vai ter um catálogo lá dessa coleção em PDF. Então, o pesquisador pode clicar no catálogo, ver aquilo que lhe interessa, digitando por campo de busca, né? Qualquer nome, ou qualquer autor, ou qualquer instrumento que lhe interessa, e listar aqueles itens né, que ele tem interesse de pesquisar. E, a partir daí, o memorial envia para aquele pesquisador, aquela pesquisador, um material específico que ele está procurando, a partir do catálogo, né, de... Então, isso é um projeto que está muito próximo de ser concretizado e que a gente espera fazer com todos os acervos pelos quais passamos, e não somente pelos acervos pelos quais passamos, mas também com o próprio acervo do Memorial do Violão Brasileiro, que já é um acervo com milhares e milhares de partituras e documentos, né? Então, para que esse Perfeito. material fique todo disponibilizado. Agora, se você chegar hoje na Biblioteca Alberto Nepomuceno, só vai ter aquilo que foi digitalizado, catalogado, o que é um número muito inferior ao número que de fato existe de material para violão na instituição. Perfeito. Mas o que eu, na verdade, queria perguntar era. É, é interessante que a pesquisa que você faz tem uma ligação. A gente teve na aula, na reunião passada, a gente teve a apresentação de alguns alunos, né, do mestrado e doutorado, e uma aluna do doutorado, que eu não sei se ela está aqui, a Nira, ela faz um trabalho, está fazendo um trabalho nos arquivos de duas bandas da cidade de Laguna, desde o século XIX, né? E parece que não me lembro agora se são as bandas mais antigas do estado ou uma das, né? Então esse trabalho com documentação é sempre fascinante, né? E também todo o processo aí que você nos contou, ele pressupõe, obviamente, toda uma atividade que não é só de compor e publicar, né? Mas ele pressupõe atividade musical, de apresentações de professores, de lojas de música, de construção de instrumentos que você mencionou agora, né? E aí eu fiquei curioso, por exemplo, eu não me lembro agora quem era exatamente, mas o violonista de Campinas, que provavelmente era um amador, né? Xavier. Xavier. E provavelmente ele tinha um professor, né? Ou uma professora, ou provavelmente era um professor, considerando o século XIX. Então esse tipo de pesquisa geram muitas ramificações, né? Esse aqui é o barato, professor Mantovani, porque as coisas nunca são isoladas no espaço e no tempo, né? Elas estão Uhum. conectadas a uma rede de acontecimentos antes, durante e depois, né? Então, você foi ao ponto que eu considero mais cernal e bonito desse processo, que é por isso que o título parece um pouco fantasioso, mas é um pouco disso também. Essa busca pelo elo perdido é exatamente por essa rede mais ampla de conexões que a gente achava que o violão não tinha participado, mas houve essa rede, né? O violão participou da vida musical do período a ponto de suscitar repertórios, práticas, personagens, conexões com outros instrumentos e ambientes socioculturais, né? Então, você foi ao ponto, né? Aí começam a aparecer os professores, as professoras, os repertórios, as práticas, os objetos, os artefatos vinculados àquilo, né? Os tipos de anúncios, o que era mais comum, o que era mais incomum, né? Os gêneros, né? Então, assim, os espaços socioculturais, né? O violão esteve nos teatros, esteve nos salões, esteve nas ruas. Quer dizer, a gente vai vendo o violão nessa teia de acontecimentos socioculturais
não somente com a visão estereotipada que a gente tinha de que o violão, no período, tinha sido um instrumento de malandros ou de capadócios, né? Teve essa vertente, mas houve diversas outras práticas que também colocaram o instrumento no seio de acontecimentos socioculturais muito poderosos e fortes culturalmente, né? Esse aqui é o ponto. É porque eu não estou falando aqui do memorial do violão brasileiro e eu não tenho os instrumentos, mas eu gostaria muito de mostrar um ou dois instrumentos para que a gente tivesse noção de como a luteria brasileira foi absolutamente espetacular e que esse mesmo cuidado artístico que houve para a gente fazer uma capa de caderno de partitura, né? Eu fico imaginando quanto tempo não se gastava para fazer uma daquelas capas. Eu fico imaginando quanto tempo um artesão como Colseiro, um luthier como Colseiro, levava para fazer, naquele momento, sem maquinário adequado, uma das suas rosetas, né, do instrumento, que é absolutamente fantástico, assim, um trabalho absolutamente de arte. Né? Não, não estou exagerando, não. Né? Pena não ter aqui os instrumentos para mostrar. Né? Mas, então, essa rede que a gente precisa resgatar é o elo perdido que a gente precisa reconstruir, sabe, professor? Com os nossos braços, com os braços dos nossos estudantes de mestrado e doutorado. Você estava falando aí da Lira, né, da aluna do doutorado que está Uhum. investindo de Laguna, e eu imediatamente lembrei que algumas peças do Hernani Figueiredo que eu resgatei foram nas liras do interior do Rio de Janeiro, na cidade de Campos. Duas liras centenárias que lá existiam, da cidade de Campos. É, Fui muito ajudado por uma pesquisadora que a Lira deve conhecer, que é a Karina Barra Gomes. Se ela não conhece, eu recomendo fortemente, eu não sei se ela está aí, ela entre em contato com a Karina Barra Gomes, porque é uma pessoa que pode ajudá-la muito, porque ela estudou a fundo essas bandas centenárias, essas liras centenárias, e certamente isso deve ter alguma conexão com as bandas de Laguna, né? Com as bandas centenárias de Laguna. Então, foram lá nas bandas que nós fomos encontrar o repertório do Hernani, porque o Hernani tocava um instrumento na lira centenária e os registros ficaram ali. Né? Então é incrível como a gente precisa reconstruir essas teias, né? Uhum. Ainda estão muito soterradas, muito escondidas. Sim, maravilha. Vou deixar os outros eventualmente fazendo questões, o pessoal que está participando. Vamos à frente. Humberto, quero te parabenizar pelo trabalho e assim, porque não é todo mundo que gosta de estar entre tantos papéis velhos, né? Com cuidado e com a paixão que você relata, né? Porque são papéis que, é assim, para muitos, é um monte de tranqueira, e imagino que uma boa parte desse acervo ainda esteja com domínio de particulares, que não chegou a instituições ou que se perderam dentro desses acervos particulares, né? Porque a pessoa morre, filho herda, neto herda, mas o que é que eu vou fazer com esse monte de caderno velho aqui, né? E ou vai para a fogueira ou é doado ou simplesmente se perde, né? E não é todo mundo que suporta esse tempo que eu imagino que você deva ter dedicado muitos anos da sua vida em construir esse catálogo, né? E eu acho que assim é vital não só para a reconstrução da história do violão, mas como o Mantovani reforçou, né? Ele é uma fonte de dados, é uma fonte primária para inúmeros temas de pesquisa em musicologia histórica, né? Te agradeço essa dedicação e essa paixão. E só por curiosidade, há quanto tempo que você está nessa lida museológica? Professor, eu lhe agradeço muito as palavras, né? Isso é sempre um encorajamento, porque tem vezes que a gente pensa em desistir. É muito tempo de energia, né? E depois de uma certa idade a energia vai diminuindo, né? Física mesmo, né? Eu me lembro que quando nós resgatamos o guitarrista moderno em Porto, num alfarrábio, no segundo andar de um alfarrábio, no meio de um monte de documentação que não era mexida há vários anos. Eu me lembro de eu ter ficado com uma intoxicação durante alguns dias, assim, que me deixou muito mal, né? Então, ouvir essas palavras é sempre um encorajamento para a gente continuar com a loucura
que é mergulhar nesses acervos em busca dessas pérolas musicais, né? E respondendo detidamente sua pergunta, o meu trabalho com a história do violão no Brasil começou mais detidamente em 2004 para 2005. Então, a gente está indo para quase 2 décadas de trabalho. Mas o trabalho em busca específico de repertório começou em 2015, né? Porque até 2014, 2015, eu ainda não tinha noção de o quão esse buraco era profundo no século XIX. E eu só me dei conta disso quando o trabalho da Biblioteca Nacional como pesquisador residente, eu ganhei uma bolsa PNAP-PR, né, de pesquisador residente, em 2014 da Biblioteca Nacional. Naquele ano eu fiquei muito feliz, só foram 8 projetos contemplados em todo o Brasil, de todas as áreas, e nós tivemos a felicidade de ter 2 projetos naquele ano contemplados de violão. Um deles era o meu, que era fazer esse resgate do que havia sido publicado sobre o violão na imprensa brasileira do século XIX. Que eu tinha uma ideia assim, a gente vai encontrar, sei lá, talvez 30, 40, 50 menções a partituras, né? Eu tinha encontrado uma ou duas em pesquisas tangenciais, eu falei, deve ter mais. E aí o impacto foi muito grande, professora Cristina, quando eu vi que eram milhares de menções a esse repertório, né? E ali eu pensei bem assim, puxa vida, se tem mais de 1.000 partituras citadas nesses periódicos, o número deve ser ainda maior. Isso não pode ter tudo sumido em 150 anos de história, né? Será que a gente não sobreviveu uma, né? Será que a nossa história ela é tão pouco cuidada que a gente não consegue resgatar isso em lugar nenhum, né? E eu já vi coisas muito espantosas nesses apagamentos históricos, especialmente em relação ao violão no Brasil. Mas eu tinha esperança que a gente pudesse encontrar. E aí, naquele momento, uma chave virou. Eu falei, bom, eu não tenho mais que me dedicar a ficar reconstruindo esse repertório nos jornais. Nós temos que ir aos acervos públicos, privados, particulares, para tentar reconstruir o que sobrou, o vestígio real dessa sobrevivência, né? Que são as partituras, os manuscritos. E aí eu abandonei os periódicos naquele momento, escrevi o livro que está hoje na Biblioteca Nacional sobre essa presença do violão na imprensa brasileira do século XIX, mas aí imediatamente em 2015 eu já estava mergulhado nesses acervos. Então, de 2014 para cá é uma década de investigação profunda, né, em todos esses acervos, um trabalho que só foi paralisado durante a pandemia, né? E aí, então, nos acervos mesmo, há uma década de poeira, né? Parabéns, que você continue, né? E tem alguma possibilidade dessas obras virem a ser também veiculadas pelo IMSLP? Professora, em muitas delas, né, algumas já estão sendo veiculadas, né, que já estão aí disponibilizadas do trabalho. O que vai acontecer? O que é do Memorial do Violão Brasileiro, né, faz parte do acervo do Memorial, a gente vai tentar disponibilizar por essa plataforma ou por diversas outras, o mais urgentemente possível. Parte considerável dos acervos não permite a reprodução dos seus arquivos, né? O que é uma pena. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? É uma solução paralela, aproximada daquela que eu falei com o professor Mantovani na resposta anterior. Essas obras vão estar listadas no catálogo. Vou dar um exemplo muito nítido, por exemplo. Uma das instituições de mais difícil acesso em pesquisa para se chegar ao material é o Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro. Tem muito material importante para violão, mas o acesso é dificílimo. É, não tanto pelos funcionários, que são maravilhosos, mas é uma burocracia, né? Você tem que pagar uma GRE, tem que preencher uma série de documentos, tem que dizer a finalidade. Se for disponibilizada para o público, é um valor adicional. Então, fica inviável, né? Fica inviável você reproduzir uma partitura dessa para... O que a gente vai fazer é colocar o catálogo disponível do que existe para violão naquela instituição.
em uma lista PDF. Então, como a gente não tem autorização para reproduzir aquilo, pelo menos o pesquisador, a pesquisadora vai ter acesso à listagem do que existe com o número de catalogação. Então, quando ela entrar em contato com a instituição para reproduzir esse documento, ela não vai precisar passar por listagens de material para chegar. Ela vai direto, olha, eu quero esse item aqui do acervo. Então, já há uma economia de tempo brutal, né, de energia, porque a pessoa não vai ter que fazer a pesquisa está pronta, né? Ela só vai ter que pedir acesso ao material quando a gente não tem autorização para reproduzir a documentação. Na biblioteca Alberto Nepomuceno, por exemplo, não existe essa restrição. Por isso que eu citei a biblioteca como um exemplo, né? Todo o Memorial do Violão Brasileiro vai poder reproduzir, oferecer essas partituras a quem for em busca delas. Então, aqueles 854 itens, se eu não me engano, vão estar disponibilizados na lista PDF e o memorial vai poder disponibilizar os pesquisadores e as pesquisadoras. Mas aí, cada caso, cada acervo é um acerto diferente, né? A maioria deles, infelizmente, não libera a reprodução desses acervos gratuitamente, né? Por exemplo, um exemplo muito decisivo para o violão é a biblioteca, é a coleção Manuel Simões, né? Hoje, também um dos acervos mais importantes no mundo com material de violão. Eu não posso reproduzir um documento da coleção Manuel Simões, né, sem autorização, né? Então, eu tive que, inclusive, assinar um documento para isso. Então, a gente tem que esperar a catalogação da própria instituição e a disponibilização desse material pela própria instituição, né? Certo, obrigada. Mas lembrando, né, Humberto, que enquanto a gente não tem esse material disponível, e mesmo quando tiver, é lógico que o pesquisador, quem pesquisa fontes históricas, tem esse interesse em ver as fontes primárias e tudo, né? Agora, para o artista, o que você está fazendo as edições críticas, as edições diplomáticas, que eu não conhecia esse termo ainda, e as edições práticas, né? Já são o que a gente precisa, né? Para tocar, para divulgar esse repertório, né? E parabéns por isso também, né? Por estar proporcionando a gente essas edições que já são edições revisadas, que você já não vai precisar olhar aquele garrancho ali, tentar descobrir que notas que estão ali, né? Então você já fez todo esse trabalho de triagem e de análise para a gente, para os violonistas poderem usufruir desse repertório, né? Isso, Mantovani, eu acho que é o que você falou de missão aí, né? Eu, eu e os parceiros, eu tenho que falar aqui do trabalho do professor Luciano Lima, né? Ele tem me ajudado muito, é um professor da Unespar, é um professor muito sério, e ele tem me ajudado muito nesse processo das edições, porque, quando, aí juntando a pergunta sua com a da professora Cristina, né? Quando a gente encontra o bloqueio de não poder publicar uma edição facsímile por limitação do acervo, né, que detém os direitos sobre aquela partitura, a edição diplomática contorna isso, né? A gente dá acesso à fonte original ao mesmo tempo em que oferece àquele que não está interessado no resgate histórico propriamente, mas quer pegar uma partitura adequada para se tocar, as edições críticas práticas respondem a esse anseio também. Então, esse processo, nós já estamos chegando aí a quase 70 partituras, né? E eu não descansarei enquanto a gente não atingir 1000 partituras, né? E eu espero que a gente vá somando mãos. Agora, por exemplo, vai sair a integral, não do Antônio Rebelo, a integral do José Rebelo da Silva, que é o Zé do Cavaquinho. Alguns podem conhecer mais como o pai da Ivone Rebelo, né? O Zé Rebelo da Silva foi um dos personagens mais citados nos jornais e nos periódicos, e a gente não conhecia nenhuma peça dele. Então, o trabalho do professor Luciano Lima, o qual eu dei todo o aporte de documentação que eu pude, né, das minhas pesquisas, e ele somou as dele, vai apresentar agora a integral desse personagem, com 7 peças, né? Partituras completamente desconhecidas do repertório brasileiro para violão, né? De um personagem ali que teve convivendo diretamente com Villa-Lobos.
né? Então, eu espero somar mais mãos, né? Mais braços, para que a gente possa ir aumentando. E é uma promessa que eu faço aqui, que a gente não vai descansar enquanto a gente não tiver pelo menos 1.000 partituras disponibilizadas à comunidade, com essas edições diplomáticas e críticas, de maneira que a gente possa construir um escopo de repertório que ninguém nunca mais possa dizer para a gente, olha, é porque não existia repertório, porque não valia a pena, né? Não, vale a pena, existe repertório, a gente só precisa encontrar os caminhos para descobri-lo e disponibilizá-lo. Humberto, já estamos aí com quase 2 horas, né? Mas poderíamos ir longe até. Daria vontade de continuar. Mas que tal se mostrar para a gente uma gravação que você acha Claro, muito significativa desse repertório deixa eu que ver você aqui como é que descobriu? eu volto para a tela cheia, para eu. Deixa eu ver aqui. A gente ainda Opa, está vendo a tela. é porque ficou pequenininha para mim. Deixa eu ver como é que eu. Deixa eu, deixa eu ver se eu Para a gente está consigo. grande. Para você está grande, né? Que para mim ficou Uhum. pequenininho, eu não consigo mais enxergar o link de passar. Ah, Deixa eu ver, eu provavelmente. Agora voltou. Pronto, eu consegui minimizar. Vamos lá, deixa eu ver se tem uma gravação de legenda aqui para as autorais do Quincas, né? Vamos escutar pelo menos uma. Bom, eu vou começar com um trechinho de La Cândida para ver, só para testar o áudio, antes do audiovisual, né? Essa La Cândida, então, é uma partitura original do Quincas, um autógrafo, um dos poucos autógrafos remanescentes do Quincas, uma partitura que estava completamente perdida. Eu vou pausar aqui só para a gente ter chances, né, de escutar outros trechos. Teria ainda uma terceira sessão em harmônicos muito interessante, mas eu não sei a impressão que vocês têm, mas, poxa, isso é puro romantismo, assim, que a peça poderia muito bem ser encaixada como uma obra de Tárrega, né, como uma obra dos nossos românticos mais inspirados, né? Então, eu não sei se tem aqui gravação de legenda, eu não gravei.
Eu não disponibilizei aqui. Deixa eu ver Você se... mencionou que a Naide Tefé, né, um manuscrito que ela Da tinha. Cristais, da Ah, Valsa então. Cristais. Então, uma das coisas que eu estava imaginando quando estava tocando essa peça é onde que ela teria sido tocada no Rio de Janeiro, né? Podia ter sido tocada nos sarais que ela organizava, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, havia um repertório que não era propriamente somente aquele que era tocado entre os chorões, sabe? Isso é que eu acho significativo, né? Outro ponto decisivo que você menciona, professor, que é esse, assim, onde era tocado esse repertório? Onde era, né? Qual era o ambiente propício para uma peça como essa, né? Legenda certamente não era para uma roda de chorões, né? Então, assim, esse é um aspecto muito desse. Claro, havia essa é a polca que eu disse que me lembrava um material da Francisca Gonzaga e do Ernesto Nazaré, né? Então, claro que havia esse repertório mais próximo dos Chorões, mas havia um outro repertório que possivelmente circulava em ambientes de concerto, em saraus familiares, né? Então, assim, é uma, é uma teia um pouco mais complexa do que a gente se acostumou a imaginar, né? Imagino eu. Ah, aí vai embora, né? Mas aí a gente já tem um pouco mais Francisco de Gonzaga, um pouco mais Ernesto Nazaré, né? São outras. Deixa eu ver se tem uma última, para a gente ver essas facetas diferentes, né? Vejam a beleza do tema de Sonhos que Passam. Eu tenho certeza que essa valsa poderia muito bem entrar no repertório brasileiro para violão canônico, né? Pela beleza do seu tema. Ela não é de uma beleza, né? É de uma pureza, né? De um tema puro, bonito, singelo, né? Então, são três peças aqui mostradas aqui, excertos, que estavam perdidos, né? Partituras perdidas de um único personagem. Então, a gente fica imaginando o que que não tem para a gente, né? Eu acho que já é o suficiente para dar uma noção de como é que esse trabalho é realmente decisivo e como ele precisa de vários braços, várias mãos para a gente poder realmente ter uma dimensão mais precisa da riqueza do violão brasileiro do século XIX às primeiras décadas do século XX, né? Humberto, tem alguns, não sei se vários, mas alguns violonistas aqui, inclusive alguns alunos meus, pelo menos, estavam, não sei se estão ainda, mas curiosidade, você aí na UFRJ você tem no curso de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, você tem orientado alunos nessas pesquisas musicológicas com viés prático também, né? Professor, essa é uma pergunta que eu tenho que responder todos os anos de uma maneira bastante envergonhada, né? Mas foi impossível permanecer no programa de pós-graduação a partir de 2015, por um motivo. É, não há tempo
não, literalmente não há tempo. Essa investigação nos acervos e ela toma um tempo de vida, uma energia de vida e uma que eu não consigo fazer nada mais na minha vida temporalmente, né? Eu tive que fazer umas escolhas muito difíceis assim, né? Pessoais e profissionais para poder dar cabo a esse projeto de vida. E uma delas foi não permanecer no programa de pós-graduação, o que é uma lástima por um lado, porque a rede ali é muito poderosa, forte de pesquisadores, pesquisadoras, né? Felizmente eu ainda tenho contato, ainda posso ser auxiliado de maneira indireta, né? Mas o tempo gasto para todo esse trabalho, vocês sabem muito bem disso aí, porque orientar de maneira. E eu não sei me envolver em nada em que eu não esteja 100% de corpo e alma dedicado, né? Então, eu permaneci no programa até 2016, ainda um ano depois de começar esse trabalho de investigação nos acervos, mas eu percebi que eu não conseguia dedicar, né? Eu dava aula durante 2 dias na semana e depois viajava para os interiores do Brasil para pegar repertório, para tentar encontrar repertório. Isso foi feito basicamente, periodicamente, durante esses anos todos. Então, Que pena. Que pena para o e UFRJ também, né? uma, Mas dá para todo entender, a ano, gente sabe como é que todo, é. todo ano eu recebo um honroso convite para voltar, né? Porque é uma pena também, porque minha produção de pesquisa ela acaba podendo não computa, né, para Uhum. o programa por conta disso, né? Mas eu acho que quando acabar esse processo do Memorial do Violão Brasileiro, né, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas nós criamos um espaço físico aqui no Rio de Janeiro, né? Essa era uma pergunta que eu esqueci. Eu pedi para falar um pouco mais. Nós montamos um espaço físico que tem hoje acho que são 112 na última contagem de instrumentos, mais de 40 mil partituras, outros milhares de documentos, artefatos, objetos, né? Cartas, manuscritos, selos, medalhas, tudo que envolve a história do violão no Brasil desde o século XIX até a década de 1970. Acervos inteiros, como agora a gente acabou de receber a doação completa do acervo do Paulo Barreiros, um personagem decisivo, né? É muito material histórico importante. Então, acho que quando o memorial estiver pronto, disponibilizado à comunidade, talvez seja a hora de voltar ao PPGM, porque aí esse trabalho de campo, digamos assim, vai ter findado, né? Mas até Sim. lá, eu sou também um pai em tempo integral. Estou aqui de um olho na tela e um olho no meu filho que está no ambiente ao lado, que vivemos nós dois sozinhos juntos. Então, somado ao trabalho de pai em tempo integral, vivemos somente eu e ele, e as demandas que essa carreira impõe nesse momento, né, ainda não deu para voltar, mas em algum momento eu irei voltar, contribuir com o nosso programa, que é muito forte, com excelentes professores. Perfeito, Humberto. Acho que no chat teve várias pessoas elogiando, né, o seu trabalho. Eu acho que, considerando o tempo que passou já, e a gente nem viu passar, mas eu acho que, quem sabe no futuro você volta para continuar conversando. E aí, quem sabe de forma presencial, a gente não se organiza, né? É ainda mais legal. Vai ser sempre um Eu, prazer. Eu agradeço mais uma vez o convite seu e da professora. sim, a gente que agradece. Ah, então é isso, né? Para quem ainda está aqui, lembrando, daqui a 2 semanas a gente tem ah, uma nova palestra, né, com convidado. E deixa eu só ver aqui, porque para quem for assistir daqui a 2 semanas tem uma tarefa. Só abrir aqui. Não, não, não. Daqui a 2 semanas, olha só, Humberto, é com o Fabrício Matos, que Oh, que também é maravilha! violonista, mas ele não vai falar sobre violão. É o trabalho sobre palcos, né? Diferentes palcos, como isso influencia a performance, né? Ahn, vai ser muito interessante também.
eu acho. Esse não tem tarefa, o que tem tarefa é o outro, subsequente. Quem for assistir vai ter que assistir um filme. Mas legal, muito bom te ter aqui e até a próxima. Espero que seja Muito, em breve. muito obrigado, Muito professor Luiz. obrigada, Muito Humberto. obrigado, professora Continue aí Cristina. nessa força inspiradora de pesquisa. Muitíssimo Parabéns. obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Até daqui 15